Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje falarei sobre um tema que vocês sempre nos questionam. Falarei a respeito dos barcos com teto rígido, os barcos HT, hardtop. Então, se vocês observarem, é um conceito que veio de mercados mais antigos do que o nosso, mercado americano, o mercado europeu, um conceito de locais que tem a temperatura fria e que nós trouxemos para o Brasil e que foi muito bem aceito, até porque em dias de chuva, em dias onde há necessidade de um fechamento rápido da posição de navegação, ele atende 100% essas expectativas. Mas agora eu vou dar uma dica para vocês, na verdade 5 dicas, para que vocês não errem na escolha do barco com o teto rígido. Reparem nas diferenças e façam a melhor escolha possível para que, durante o seu uso, durante a navegação, esses itens não lhe incomodem. Dentre esses itens, o que nós podemos falar de imediato é o tamanho do teto rígido. Normalmente, esses barcos eles precisam de um fechamento de lona e é na emenda da lona com o teto aonde nós temos as goteiras, as infiltrações. Então, você optar por um barco que tenha o maior teto possível faz grande diferença na sua utilização. O primeiro item que deve ser levado em consideração neste momento é o tamanho do teto. Lembrando que quando você faz a escolha por um barco com um teto rígido, um barco HT, ele vai abrir no máximo 50% do seu teto. Ou seja, se você tiver a maior área possível de teto, a tendência é que você tenha também a maior abertura. E vou citar para vocês o porquê disso é importante dentro dos outros itens. Então reparem que neste ambiente eu tenho o teto praticamente cobrindo todos os assentos, tá? E a abertura que eu consigo ter de teto solar. Vou abrir para que vocês vejam. Outro fator extremamente relevante neste caso, seria o nosso segundo item, é a angulação do teto, é a ventilação que uma lancha HT precisa dentro do nosso litoral, dentro do nosso estilo de uso. Então reparem que numa lancha como essa, eu tenho o para-brisa baixo e um ângulo de teto um pouquinho mais alto, onde forma aqui uma angulação para que o vento corra de forma natural. Assim, eu não precisaria estar em um barco como esse com ar-condicionado funcionando durante a minha navegação. Lembrem-se que no Brasil nós sairemos num barco como esse em climas acima de 25 graus. O conceito HT ele vem da origem europeia, da origem americana, aonde as temperaturas são diferentes. Então, o que você vai reparar em um barco que o projeto não seja nacional? Você vai reparar que os para-brisas são altos e você tem praticamente um ângulo de 90 graus entre o teto da embarcação e o para-brisa. Então, você durante a navegação, você não terá nenhum vento a bordo. E isso é de propósito, porque no clima frio, a tendência é que você deixe o vento frio para fora do barco. Isso, no nosso caso, é o oposto. Eu preciso forçar esse vento para que, durante a navegação, isso ocorra de forma natural e todos que estejam a bordo da embarcação sintam-se confortáveis e não com um sistema de ar-condicionado. Nosso terceiro item a respeito dos barcos HTs são a nossa visibilidade e as colunas, é a posição de navegação. Nos barcos europeus, americanos, vocês vão observar que a navegação é feita pelo para-brisa, assim como já mencionei no item anterior, exatamente por conta do clima. No Brasil, nós navegamos um barco desse como uma lancha de pequeno porte, ou seja, por fora do para-brisa para que você tenha uma boa visibilidade. No caso de um dia de mar ruim, é normal que você pegue no para-brisa respingos de água salgada. Então, o seu limpador de para-brisa, ele vai perder a eficiência. Por isso, é essencial que você tenha a visibilidade por fora do teto. Você consiga olhar 360 graus a partir da posição de comando. E, no momento de fechar esse teto e que a navegação ocorra sentado, você consiga ter visibilidade na embarcação, ou seja,
um menor número de colunas, o menor número de colunas possíveis. Por quê? Você tem uma estrutura em cima, uma estrutura pesada, então é normal que um barco HT em relação a uma day use, ela tenha uma estrutura maior. Porém, o fabricante precisa valorizar a visibilidade e colocar menos colunas a bordo. Eu vou passar para vocês, vou mostrar um exemplo de uma embarcação que tem muitas colunas, ela deve estar aparecendo aqui no vídeo aqui agora para vocês, e vocês conseguem observar a diferença entre este projeto e um projeto que não valoriza a visibilidade. O nosso quarto item é a velocidade de abertura e fechamento do teto. Então, observem que neste caso é muito rápido para que você o faça. E algo também extremamente importante é que este teto possa ter um acionamento manual. Imagine que de repente durante a sua navegação, em um momento de chuva ou de mau tempo, você precise fechá-lo e por qualquer razão o sistema elétrico parou de funcionar. Então, o fechamento manual ele deve ser perguntado no momento da aquisição de um barco como esse. O quinto item é a integração entre o piloto e os outros integrantes a bordo da embarcação. Lembre-se que a nossa utilização no Brasil, ela tende a ser um número maior de pessoas em contato com seu anfitrião, com aquele que os convidou. E para isso, as pessoas precisam estar no mesmo ambiente, o ambiente precisa ser confortável, eu preciso poder virar e conversar com o meu convidado, ou com a minha esposa, ou com os meus filhos. Então, diferentemente, vocês vão observar que alguns projetos você não tem uma posição para a pessoa sentar ao seu lado, para que fique ao redor de quem está pilotando. Isso é normal, principalmente para ambientes onde a navegação não é prazerosa. Aqui, no nosso caso, é prazeroso. Nossa temperatura é agradável, a visibilidade é muito boa, o lugar é maravilhoso, é lindo. Então, nada mais justo do que não apenas quem esteja pilotando esteja curtindo esse momento, e sim as pessoas ao nosso redor estejam também integradas. Vocês vão reparar também, virou uma tendência no nosso mercado de vermos barcos pequenos, de pequeno porte, com fechamento de porta. Cuidado, pois, assim como acabei de mencionar, a integração ela é importante. A partir do momento que eu fecho um ambiente como esse, eu divido as pessoas. Então eu acho que eu vou utilizar esse ambiente com o ar-condicionado funcionando. Porém, eu acabo tendo um ambiente muito menor e alguém enclausurado na parte externa. Não faz sentido. É muito melhor que eu tenha as pessoas ao meu redor. E aí sim, num barco maior, onde eu consiga ter ambientes com maiores proporções, sofás maiores, consiga ter pelo menos ali de 4 a 6 pessoas em um único ambiente, aí sim a porta se torna algo interessante e fundamental para um barco neste conceito. Aqui, nesta posição que vocês me enxergam nesse momento, vocês reparam bem os outros itens que nós já falamos. A angulação do teto, a visibilidade, cabeça para fora do ponto de pilotagem e, como acabo de mencionar, a integração com os convidados. Gente, muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Navegar é saudável, navegar é preciso. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de curtir este conteúdo e se inscreverem em nosso canal. Muito obrigado.